Ultimamente, tem-se buscado alternativas para despoluir áreas que foram contaminadas por vários compostos orgânicos. Com isso, cresceu o interesse pela utilização de biorremediação, que é uma técnica que visa a descontaminação do solo e água através de organismos vivos. A fitorremediação se insere na biorremediação, envolvendo a utilização de plantas, sua própria microbiota e amenizantes do solo que removem, imobilizam ou tornam os contaminantes inofensivos para o ecossistema. É considerada uma técnica vantajosa devido à sua eficiência de descontaminação e pelo baixo custo. A fitorremediação pode ser usada em solos contaminados com substâncias orgânicas ou inorgânicas, como metais pesados, elementos contaminantes, hidrocarbonetos de petróleo, agrotóxico, explosivo, solventes clorados e subprodutos tóxicos da indústria. A utilização da fitorremediação é baseada na seletividade natural ou desenvolvida que algumas espécies exibem a determinados tipos de compostos ou mecanismos de ação. É comum a ocorrência em espécies agrícolas e daninhas que são tolerantes a alguns herbicidas. A seletividade se baseia no fato de que os compostos orgânicos podem ser translocados para outros tecidos de planta e volatilizados, podendo ainda sofrer parcial ou completa degradação ou ser transformado em compostos menos tóxicos, combinados ou não, ou ligados a tecidos de plantas. A maioria dos orgânicos só parecem sofrer algum grau de transformação nas células de plantas antes de serem isolados em vacúolos ou ligarem-se a estruturas celulares insolúveis, como a lignina. A fitodegradação é a capacidade de metabolização do agrotóxico a um composto não tóxico à planta e ao meio ambiente. A fitoestimulação é quando o estímulo à atividade microbiana, através da liberação de exudatos radiculares, degradando o composto do solo, o que em algumas plantas caracteriza a aptidão rizosférica para a biorremediação de compostos tóxicos. A absorção de compostos orgânicos como herbicida pela planta é afetada pelas propriedades químicas do composto, pela condição ambiental e pela característica da espécie vegetal. O desenvolvimento de moléculas herbicidas com efeito residual longo possibilitou o controle efetivo de plantas daninhas por um período de tempo maior, reduzindo com isso o número de aplicações. Mas observou-se a ocorrência de fitotoxicidade em culturas sensíveis, plantadas após a utilização desse herbicida, que tem efeito residual variando de alguns meses até 3 anos ou mais. Nessa situação, torna-se possível e recomendado o emprego de espécies vegetais na descontaminação de solos. Existe ainda o problema ambiental ocasionado pela lixiviação das moléculas de herbicida ou de seus metabólitos para camadas mais profundas no perfil do solo, podendo ainda atingir o lençol d'água subterrâneo. Quando o produto permanece por mais tempo no solo sem ser adsorvido aos colóides do solo, degradado e ou mineralizado, a possibilidade de lixiviação é maior. Isso comprova que o comportamento do herbicida no solo será influenciado pelas suas próprias características. No Brasil, praticamente não existem trabalhos que envolvam a fitorremediação de solo contaminado por herbicida. Um dos poucos trabalhos relatados é o de Screaming, que foi publicado em 2001, na qual se buscou identificar espécies vegetais tolerantes a herbicida em área de cultivo de cana-de-açúcar no estado de São Paulo para utilização em programas de fitorremediação. As características físico-químicas do solo e do contaminantes devem ser conhecidas, bem como a sua distribuição na área. Qualquer fator que venha a interferir negativamente no desempenho das plantas deve ser controlado ou minimizado para favorecer sua atuação descontaminante. É de grande importância que as plantas com potencial para fitorremediação apresentem algumas características, como, por exemplo, capacidade de absorção, concentração e ou metabolização e tolerância ao contaminante, retenção do contaminante nas raízes, sistema radicular profundo e denso, alta taxa de crescimento e produção de biomassa, capacidade transpiratória elevada, fácil colheita, elevada taxa de exudação radicular, resistência a pragas e doenças, fácil aquisição ou multiplicação de propágulos, fácil controle ou erradicação, capacidade de desenvolver-se bem em ambientes diversos, ocorrência natural em áreas poluídas. E as vantagens para a fitorremediação são
Na maioria dos casos, os equipamentos e suprimentos empregados no programa de fitorremediação são os mesmos utilizados na agricultura. Os compostos orgânicos podem ser degradados a CO2 e H2O, removendo toda a fonte de contaminação, não havendo nessa situação a necessidade de retirada das plantas fitorremediadoras da área contaminada. A incorporação de matéria orgânica ao solo, quando não há necessidade de retirada das plantas fitorremediadoras da área contaminada. Fixação de nitrogênio atmosférico. Plantas ajudam no controle do processo erosivo, eólico e hídrico, evitando o carreamento de contaminantes com água e solo, reduzindo a contaminação dos lagos e rios. Pode-se considerar também que a planta reduz o movimento descendente da água contaminada de camadas superficiais do solo para o lençol freático. Plantas são mais favoráveis esteticamente do que qualquer outra técnica de biorremediação e podem ser implementadas com o mínimo distúrbio ambiental. Utiliza energia solar para realizar os processos e tem alta probabilidade de aceitação pública. As limitações para a fitorremediação são a dificuldade na seleção de plantas para a fitorremediação, o tempo requerido para a obtenção de uma despoluição satisfatória pode ser longo, o contaminante deve estar dentro da zona de alcance do sistema reticular, clima e condições edáficas podem restringir o crescimento de plantas fitorremediadoras. Elevados níveis do contaminante no solo podem impedir a introdução de plantas no sítio contaminado. Na fitorremediação de orgânicos, as plantas podem metabolizar os compostos, o que não quer dizer que eles serão completamente mineralizados. Potencial de contaminação da cadeia alimentar, necessidade de disposição da biomassa vegetal, possibilidade de a planta fitorremediadora tornar-se planta daninha e melhoria nas condições do solo pode ser requerida, incluindo a quelação do contaminante para facilitar sua absorção pelas plantas, devido à quebra de pontos de ligação com partículas do solo. Apesar de existirem limitações, os benefícios apresentados pela fitorremediação a tornam uma técnica promissora, mas ela requer ação conjunta de profissionais de diversas áreas no intuito de identificar espécies capazes de atuar na descontaminação dos solos.